Boa noite, pessoal. Nós vamos iniciar hoje aquele prato que eu acho que todo mundo ama, que é uma coxinha. Nós vamos aqui iniciar os passos a passos. Nossa panela já foi aquecida. Agora nós vamos acrescentar um pouquinho de óleo. Agora, nesse frango que já está aqui afogado, nós vamos acrescentar alguns temperinhos. Aqui seria, no caso, um pouquinho do Edu Guedes, mas pode ser os temperos que vocês já têm costume de usar, pode ficar à vontade, pode criar, não tem problema nenhum. Eu vou colocar também um pouquinho do Ana Maria e um pouquinho do chimichurri, um pouquinho da páprica também defumada, que é o que eu gosto mais de usar. Mas se você tiver a doce ou a páprica só, não tem problema não, pode estar usando também. Agora nós vamos acrescentar no peito de frango 6 copos de água. Um copinho mais ou menos dessa medida aqui, ou então aquele copo americano que a gente tem costume de usar mesmo, para medida. E essa medida de 6 copos de água já é a medida que nós vamos usar para fazer a massa. Junto com o frango, sempre lembra de colocar 2 batatas para cozinhar junto. Retira da panela e vai logo amassando, porque se você não amassar, ela fica fria e acaba dificultando o processo depois. Mistura a batata com o frango para facilitar depois quando a gente for fazer o molho aqui no o processo para a gente poder fazer a massa. Nessa panela aqui com caldo, a gente vai estar acrescentando uma concha pequena de óleo. Uma colher de colorau, dá aquela mexidinha, né, para esparramar. E a gente vai estar utilizando também um caldo, daquele tabletinho de galinha. Dá uma amassadinha nele assim, para ele poder dissolver mais rapidamente. Gente, vai ser meio pacote de farinha. Esse meio pacote a gente vai medir mais ou menos assim por rumo. Você pega mais ou menos assim, metade assim, para você poder usar. Aqui na panela já tá fervendo. Você dá mais uma conferidinha para confirmar se o caldo de galinha já dissolveu. A gente vai jogar toda a farinha aqui. Tem que ser um processo mais rápido para misturar essa farinha aqui. É um pouquinho pesadinho, mas ele vai misturando aqui tranquilamente. Esse aqui é o resultado da nossa massa. Depois que você colocar ela assim numa forma, você vai esperar esfriar um pouquinho para você poder conseguir manusear ela, e se tiver algum grãozinho de farinha ainda, poder juntar. Ela aqui ainda tá bem quente, praticamente eu acabei de tirar do forno. Aí vou ajudando assim com a colher. A gente pode deixar essa massa agora descansar, né? Enquanto a gente vai preparar o recheio. Gente, esse aqui é o nosso recheio. Aqui eu refoguei uma cebola com óleo, com alho, um pouquinho de pimenta do reino, opcional, se você gosta ou não. Aqui eu costumo também colocar um tomate, só que eu não tinha em casa, aí eu fiz só com a cebola, não tem problema não. E aqui você vai acertar o sal, porque o frango
por mais que você cozinhe ele com tempero e tudo, muitas vezes não pega tempero. Então, quando você for fazer esse recheio, você acerta o sal, né, para ficar bem temperadinho, para ficar gostoso. Aí, após esse recheio esfriar, a gente vai modelar as coxinhas. Agora, a gente vai pegar aquela massa, vai dar uma sovadinha nela, né? Ela já tá bem friazinha, tá bem tranquilo para trabalhar. E vai fazer tipo um rolo com ela aqui pra gente facilitar na hora que a gente for cortar. A gente corta as bolinhas, fica mais fácil na hora da gente poder enrolar. A gente pega uma colher e vai cortando umas bolinhas. Essas bolinhas vai virar as nossas coxinhas depois. Você vai cortando até fazer isso com toda a massa. A gente vai fazer as bolinhas com toda a massa. Aí já tá todas as bolinhas feitas. Agora vamos aprender a coxinha. A gente pega a bolinha, vai fazer um disquinho. Não muito fino, porque se a gente fizer muito fino, ele acaba estourando, né? E saindo todo o recheio. Eu gosto de usar uma colherzinha com medida. Aí a gente coloca essa colherzinha, dá uma amassadinha no recheio, para poder facilitar na hora de fechar. E a gente vai juntar todos os lados. E agora vim acertando e modelando a nossa coxinha. Eu gosto de usar essa parte aqui da mão para poder finalizar. Acho que finaliza mais rapidinho e fica bem feitinho. Vamos lá fazer mais umas. Mas isso aqui é prática, viu? As primeiras não vão sair muito bonitinha não, vão sair meio feinha mesmo, mas não tem problema. Com o tempo elas vão ficando melhores, a gente vai ficando mais rápido também. Como eu falei, a gente vai fazer um disquinho. E usar aquela medidazinha para poder colocar o recheio. Como eu falei, a gente dá aquela apertadinha aqui para o recheio não escapar. E vai fazer o mesmo processo. Juntar todos os lados. Como eu falei, eu uso esses 2 dedinhos aqui para poder encaixar a coxinha. E modelar. Prontinho. Pessoal, esse aqui é o processo que a gente vai empanar as coxinhas. Eu utilizo leite com um pouquinho de água. Eu acho que rende mais do que o ovo e acho que também é mais econômico, porque eu misturo com um pouquinho de água. Aqui é a farinha de rosca, né? Ou a farinha de pão. Não sei como que vocês conhecem aí, mas eu vou passar aqui no leite, jogar elas aqui na farinha e dar aquela sacudidinha assim, ó, até elas ficarem todas bem passadinhas. Agora nós vamos fritar a nossa coxinha, uma panela média. A gente vai colocar uma quantidade de óleo um pouquinho maior, porque é necessário que esse óleo cubra as nossas coxinhas na hora de fritar. Pronto, agora já coloquei uma quantidade boa que provavelmente vai conseguir tampar as nossas coxinhas e elas vão fritar perfeitamente. Como eu falei, a diquinha do palito, o palitinho acendeu.
já tá na hora da gente colocar a nossa coxinha para fritar. O mais perto possível que você conseguiu, para não pular para longe. Olha, quando tá com o óleo quentinho, como que frita rapidinho a nossa coxinha. A gente vai usar uma vasilha e um papel absorvente para auxiliar aqui para tirar um pouco do óleo. Para que você perceber que estão todas bem coradinhas, já tá na hora de você retirar. Você vai retirar, deixar escorrer um pouco o óleo. E colocar no papel absorvente. O mesmo processo com as demais que ficaram na panela. Tirar e escorrer mais um pouquinho. E colocar no papel absorvente. Prontinho, ela tá fritinha, a gente vai abrir por dentro pra gente poder ver. Ó, tá fritinha. Agora é só saborear. Curta o vídeo, se inscreva no meu canal, deixa um like. Obrigada!